Bem, bom dia. Vamos então iniciar o webinar. Sejam todos muito bem-vindos a este webinar sobre a importância da rheologia na impressão 3D de pastas. Este webinar é organizado pelo PIEP no âmbito do projeto Polarize e hoje conta com a participação de dois oradores que nos vão ajudar a perceber um pouco melhor sobre esta temática. Na primeira parte temos o professor Dr. Loic, que é atualmente secretário da Sociedade Portuguesa de Rheologia e investigador no Instituto de Polímeros e Compósitos, e abordará um protocolo. Perdão, e abordará um protocolo de avaliação da capacidade de impressão de pastas. Na segunda parte, o Dr. Luca, técnico da equipa de testes e ensaios do PIEP e especialista em rheologia, abordará um caso particular da impressão de pastas, a bioimpressão. No final teremos um momento para questões, para colocarem questões aos nossos oradores, e informo que este webinar está a ser gravado. Obrigada mais uma vez pela vossa presença e espero que este webinar seja enriquecedor para todos vós. Passo então para o Dr. Loic. Obrigado, Vanessa. Bom dia a todos. Espero que toda a gente consiga ouvir de forma correta. Vou tentar partilhar a minha tela. Forma. Não sei se toda a gente consegue visualizar. Sim. Sim. Ok, obrigado. Portanto, a temática que vamos trazer hoje, juntamente com o Luca, é a impressão 3D de alguns materiais que são um pouco bio. Da minha parte, eu vou fazer uma introdução um pouco mais geral à temática, com uma ideia de introduzir para possíveis utilizadores um protocolo reológico. Vou enquadrar um pouco essa apresentação na reologia da extrusão de materiais. Por quê? Porque é um tópico que está na moda, digamos assim. Vocês podem ver lá no ecrã exemplos de conferências ou seminários ou até webinar sobre a temática, que é basicamente a impressão 3D, como a reologia tenta ajudar o entender desse processo, e para ir diretamente ao assunto, tentar ajudar na formulação de materiais que podemos extrudir de forma a poder imprimir produtos. Portanto, uma coisa que está na moda, como acabei de referir, aqui peço desculpa pela publicidade oral, é um exemplo de facto de aplicação. Eu posso chutar novamente a vídeo. Não sei se toda a gente consegue ver a vídeo. Não sei se isso passou bem. Sim, conseguimos ver. Super. Portanto, isto não estou a fazer nenhuma publicidade. Eu baixei aquele vídeo, vocês vão entender porquê depois. É um exemplo de impressão 3D por extrusão de material. É uma aplicação alimentar, é o tipo de produto que a gente consegue, portanto, desenhar. E a ideia lá é tentar perceber melhor como a gente consegue chegar a esse resultado, porque no caso particular daquela empresa que vende essa máquina, a empresa também vende as pastas. E se nós queremos ser um pouco independentes ou fazer mais, seria bom entender como aquela empresa chegou lá. Portanto, vou focar um pouco sobre o estado da arte acerca da reologia da impressão 3D. Eu vou começar tal como se calhar eu fiz há alguns meses atrás, no âmbito do webinar também do projeto Polarize, é dizer basicamente que entender a reologia desse processo ainda é um grande desafio, challenge. E, portanto, é um tópico que ainda cientificamente está na moda,
que é o sujeito de muitos estudos, e vou dar só uma informação do que, na minha opinião, um seminário dado para o professor Larsson, que é um conhecido na área de reologia, pode ser um bom início para entender qual é a problemática das propriedades dos materiais, que vão ser bons candidatos para imprimir projetos. Portanto, não é de nada um negócio fechado. E a grande pergunta que eu coloco é, não sou o único a colocar essa pergunta, é como podemos relacionar propriedades reológicas dos materiais que vamos imprimir. Repito que hoje realço isso, só vou focar sobre a impressão 3D de materiais que são extrudidos, tal como na vídeo. Portanto, como podemos relacionar as propriedades reológicas dos materiais, das tintas, se vocês quiserem, com a qualidade da impressão, ou seja, a qualidade do produto final. Portanto, esse é o grande objetivo da minha pesquisa, pelo menos, nessa temática, mas também de outros colegas na área da reologia. O estado da arte, hoje em dia, é basicamente esse. Como vocês podem ver nesses três exemplos de três revistas, já estou a pegar literatura relativamente antiga, já quase 5 anos ou 6, mas a filosofia basicamente não tentou, mudou, portanto ainda é muito relevante. E para acelerar um pouco, o que que nós temos na literatura como textos reológicos ou abordagem de caracterização das pastas de forma a melhor entender o processo de impressão? Bem, temos basicamente palavras-chave como a viscosidade do material, TAOS, LAOS, o módulo de elasticidade, G', o módulo de perda, G'. Eu aqui vou, se calhar, utilizar o meu ponteiro para ajudar. Portanto, isso. O ponto de cedência, ou a tensão de cedência, o ponto de fluxo, ou de liquificação, digamos, do material, que na partida é uma pasta, portanto, é um sólido. Depois temos conceitos como o reoamescence, a recuperação elástica, e um palavrão que é aqui que se chama tixotropia. Portanto, tudo isso são conceitos um pouco oscuros para a gente que não está mesmo dentro da reologia, mas tenho uma boa notícia, e a boa notícia é essa, me permite então fazer 1 minuto de publicidade. Tenho publicado desde 3, 4 anos um livro que é muito curto, são 100 páginas, é um brevário sobre a reologia e, em particular, sobre o aspecto prático da reologia, que é como se medem as coisas, como podemos pôr as mãos já numa máquina, e todo o vocabulário que fazia parte do slide anterior são, de uma maneira breve e simples, com as mãos, digamos assim, são conceitos explicados lá nesse livro. Portanto, hoje não vou, obviamente, por falta de tempo, focar sobre esses conceitos. Vou diretamente levar todo esse conhecimento para vocês com uma proposta de protocolo experimental. Portanto, como eu referi dos slides anteriores, no estado da arte, o que é que temos basicamente para a análise do processo de impressão 3D via extrusão? Portanto, temos o primeiro passo, que seria a extrusão da pasta, portanto, fazer sair a pasta da seringa. Portanto, lá o que me interessa em termos de reologia do processo é o fluxo do material dentro da agulha, em particular saber qual é a taxa de corte do material dentro da agulha, qual é o tempo que o material passa dentro da agulha. O segundo passo seria um passo de deposição do material numa camada.
E então lá temos também outro fluxo, mas é abaixo da seringa, da ponta da seringa. Ela também são as mesmas perguntas, qual é aquela taxa de corte? Essencialmente taxa de corte, vou um pouco ignorar tudo o que poderia ser extensão, não é? E também qual é o tempo de fluxo? E depois de depositar, o material fica então depositado e tem tendência para relaxar e recuperar uma estrutura. E então, qual é esse tempo de recuperação? Qual é a elasticidade resultante depois dessa deposição? E no terceiro passo do processo é a recepção do outro filamento, do outro caminho, acima da camada inferior. Isto também tem a ver com a recuperação estrutural do material na altura de depositar a camada inferior. E também a grande pergunta é saber se esse filamento depositado vai conseguir suportar as outras camadas. Portanto, lá temos conceitos de tensão de cedência. Então, eu vou desenvolver um pouco esse protocolo, que mais uma vez é o que é o mais utilizado no estado da arte, na literatura ou nos estudos, e vou tentar criticar um pouco isso. Uh, Portanto, em regra geral, o estudo reológico para avaliar se a pasta convém ou não convém é de utilizar três passos, portanto, três testes reológicos, o que logo na partida requerem três amostras. No primeiro passo, em regra geral, o que é que eu apresento aqui no A, Step 1, é a obtenção de uma curva de fluxo, isto é variar as taxas de cortes acima do material e medir a resposta do material a essas taxas de cortes, medir a viscosidade, basicamente. Porque se há fluxo, o material é viscoso e não vai apresentar uma elasticidade, uma vez que a elasticidade só responde a uma deformação. Este é o primeiro passo, mas a pergunta que eu faço é que para cada taxa de cortes a aplicar acima do material, eu não sei quanto tempo vou aplicar essa taxa de cortes. No passo 2, basicamente, é para, portanto, medir, como eu disse um pouco atrás, é para medir a reestruturação do material. Em regra geral, a gente utiliza o que na literatura se chama o 3ITT teste, portanto, é um teste em três passos. Há aqui um SAOS, depois, portanto, os SAOS são pequenas amplitudes de deformação sinusoidal para não chatear o material e medir o seu módulo de elasticidade. Depois, se amplifica a amplitude da deformação para mesmo quebrar o material e ver como ele quebra. E depois regressamos a uma pequena deformação, de forma a ver basicamente como o material recupera ou não essa elasticidade. Portanto, são um, dois, três passos. Aqui se chama ITT porque já não me lembro, mas eu acho que tem a ver com o conceito de tixotropia. A pergunta que eu faço lá é como são testes de oscilação, ou seja, a deformação é sinusoidal, qual é a frequência que temos de aplicar? Depois, como saber que temos uma pequena amplitude de oscilação ou de deformação e uma grande amplitude de deformação relativamente ao comportamento da pasta. Ao nível do passo número 3, basicamente para descrever o processo de como a camada N vai suportar a camada N mais 1, e lá fazemos, em regra geral, na literatura, uma rampa oscilatória, mais uma vez, mas lá não é uma rampa em deformação, tal como nos Laos, é uma rampa das amplitudes sinusoidais de tensão. As perguntas que eu faço são as mesmas. Qual a frequência das oscilações escolher? Quantos ciclos eu vou aplicar antes de passar para a tensão a seguinte, superior, etc, etc. Na verdade, podemos ainda fazer mais perguntas acerca desse protocolo experimental que visa, portanto, caracterizar as pastas. Por exemplo, ao nível da extrusão dentro da seringa, qual é mesmo a viscosidade que está lá
na ponta da agulha, porque vocês podem ver aqui que tem no step 1, uma resposta da viscosidade em função da taxa de cisalhamento, de corte, só que eu não sei qual é a taxa a considerar para reportar a viscosidade relevante. Igual para o passo 2 de deposição da camada. Eu referi que o que era interessante era mesmo saber qual era a viscosidade embaixo da ponta da seringa e qual era o tempo que o material passava lá embaixo da ponta, e esse teste aqui não faz referência a esses parâmetros, digamos, mais do processo do que realmente um teste reológico. E por fim, podemos também caracterizar, criticar também o passo número 3, que é um teste aqui de rampa de tensões, e como esse teste vai ao encontro das perguntas que eu faço, que é, qual é o tempo que o material necessita para recuperar uma estrutura mais ou menos elástica, que permitirá ao material suportar as camadas depositadas acima dessa primeira camada. Portanto, com esse tipo de crítica da literatura, podemos então tentar fazer o exercício seguinte, que é olhar para o processo de impressão por extrusão e fazer uma análise reológica dos parâmetros reológicos das pastas, que são mesmo importantes para esse processo. E então vou passar já para um passo que não foi tanto olhado na literatura, é uma razão para isso, que é o step número 0, é como é o material dentro do depósito da seringa. Por que isto pode ser importante? Basicamente porque no mercado podemos diretamente comprar cartuchos de materiais, não é? Para colocar na máquina de impressão, tal como eu mostrei na vídeo comercial. Portanto, é bom saber um pouco quais são as características dos materiais, uma vez que ele está armazenado no depósito da máquina de impressão. Depois, ao nível do fluxo dentro da agulha da máquina de impressão. Lá sabemos que a agulha tem formado um tubinho capilar. Nós podemos utilizar a reometria capilar para chegar a uma estimativa mais ou menos correta da taxa de corte em jogo dentro da agulha, portanto, aqui. E, levando as equações disponíveis na literatura para esse tipo de descrição, podemos chegar com essa aqui taxa de corte, que depende do fluxo do material dentro da agulha, que depende também da tensão do material em resposta ao fluxo imprimido pelo pistão. E temos uma correção, portanto, deste termo aqui, que seria para um viscoso newtoniano, de forma a tomar em conta que, em regra geral, as pastas não são materiais com uma viscosidade constante, mas sim uma viscosidade e, portanto, uma tensão que depende da taxa de corte aplicada dentro da agulha. Portanto, isso é uma equação que é bastante utilizada em reologia. O que é que me falta saber? Aqui é tipicamente, desculpa, a tensão aqui é uma coisa que se mede, porque há a resposta do material. O que falta saber é qual é essa taxa de corte e, sobretudo, qual é aquela taxa de corte aparente aqui antes dessa correção pelo esse termo. Ou seja, a partir do fluxo, qual é a taxa de corte dentro da agulha. Podemos ter uma primeira simplificação, porque para muitas máquinas de impressão, basicamente o fluxo da máquina é relacionado com a velocidade V de impressão. Portanto, o software das máquinas fazem que há uma relação entre as duas coisas. Agora, não é, não consigo generalizar isto para todas as máquinas de impressão, não é? Não sabendo como o software de controle funciona. Portanto, lá temos uma estimativa da taxa de cortes, com essa simplificação. Portanto, basta saber a velocidade da impressão, o raio da agulha, e depois, se quero desenvolver mais, vou substituir essa taxa de corte aqui, que é uma taxa de corte aparente, e vou corrigir essa taxa de corte com o declive
da taxa de corte em função da tensão inerente, de forma a tomar em conta o caráter não newtoniano da minha pasta. E, portanto, isso se faz medindo mais uma vez uma curva de fluxo, sem entrar mais em detalhes. Depois, posso dar uma estimativa do tempo de residência do material dentro da agulha ou, por extensão, dentro da contração e ao início do movimento dentro do depósito. Portanto, com o conhecimento desse tempo, juntamente com a taxa de corte, já tenho já uma primeira análise reológica do fluxo do material dentro da agulha. O mesmo acontece, é mais fácil para o segundo passo, que é o fluxo na altura da deposição. Basicamente, o material é chateado simplesmente pelo movimento da agulha acima do substrato. Portanto, a agulha imprime com uma velocidade V, tem uma altura D relativamente ao substrato e, portanto, a camada é depositada, imprimindo o material uma taxa de corte que é V sobre D. É muito simples. É o tempo digamos, de corte de fluxo do material é simplesmente o comprimento lá da agulha a dividir pela velocidade de impressão. Portanto, o espaço é bastante fácil de extrair os parâmetros reológicos em jogo. Ao nível do passo 3, basicamente, o que me interessa aqui é saber como recuperar a pasta entre duas camadas. Portanto, preciso saber, em primeiro lugar, qual é o tempo entre duas camadas, o que eu vou chamar o time layer. E isso vai definir um pouco o parâmetro reológico relevante para os meus ensaios reológicos. E preciso saber também qual é a tensão de cedência a partir da qual o filamento de material já não fica quieto e elástico, mas vai começar já a deformar, tal como aqui nesse desenho, o que pode proporcionar, portanto, uma deformação da peça imprimida. Tudo isto tem a ver com a tensão, a força a partir do qual a camada não suporta as outras camadas, e isso se transfere num conceito que é a tensão de cedência do material. Indo agora numa análise de propor ou desenhar um teste reológico para descrever esses 4 passos, posso iniciar com o passo 0. Tipicamente lá queremos saber qual é a força que o pistão tem de exercer para arrancar com o fluxo do material dentro do reservoir da depósito da máquina de impressão, mas também para iniciar o fluxo dentro da agulha. Tipicamente, vamos obter a partir desse teste, que é um Dynamic Stress Sweep, isto é uma rampa dinâmica em oscilação de tensão. Vamos saber qual é a tensão crítica a partir da qual o material começa a fluir e, portanto, a poder ser extrudido. Isso seria para o passo 0. Para o passo 1, portanto, o fluxo dentro da agulha, lá não vou inventar nada. Vamos, portanto, desenhar um teste para medir a curva de fluxo. Portanto, pode ser mais uma vez uma rampa nas taxas de corte e medir a viscosidade relevante para cada taxa de corte. Daí vamos extrair, portanto, a viscosidade do material para essa taxa de corte em particular. E vamos também extrair, depende dos tipos de materiais, mas um tempo de relatação característico. Não vou entrar em detalhes com esse conceito, porque depende também do tipo de material em jogo. Nem vou entrar no conceito de quantificar a taxa de corte relativamente a esse tempo de relatação do material, é o que nós chamamos número de Deborah. Não vou entrar por aí em demasiado detalhes, se calhar. Depois, no passo 2, vamos ver, portanto, a deposição. Lá também tem, o que é importante saber é como, logo depois da deposição, o material recupera. Portanto, eu estou a procurar desse tempo de relaxação estrutural, que não tem, em regra geral, nada a ver com esse tempo de característico da amostra. E por isso também podemos tomar em conta o que já se fez na literatura, são os testes de tixotropia, só que lá não vai ser um teste
em oscilação, vai ser mesmo um teste onde eu vou aplicar uma elevada taxa de cortes, é seguir isto, aplicar uma taxa de cortes mais pequena para ver como, em função do fluxo aplicado, o material recupera uma estrutura ou não. E quanto de tempo é preciso para chegar a essa recuperação. O último passo, portanto, para ver se as camadas vão sustentar as camadas superiores, lá podemos novamente fazer uma rampa dinâmica em tensão e vamos também, dessa forma, medir, mais uma vez, o tempo de relação estrutural, mas de uma forma diferente, porque lá a recuperação estrutural não é a presença do fluxo, mas basicamente com uma pasta quieta, o filamento depositado. E depois dessa recuperação, vamos só medir a tensão de cedência, isto é, a tensão a partir do qual o material começa, digamos, a deformar de maneira irreversível. Uma vez posto o mapa de teste para desenvolver, podemos ir, portanto, mais em detalhes sobre cada teste. E, portanto, no primeiro passo, exatamente o que eu vou fazer é esse tipo de teste. Portanto, é uma rampa nas amplitudes de tensão, e para cada amplitude de tensão, vou medir a resposta viscoelástica da pasta, isto é, o módulo G' de elasticidade, o módulo de viscosidade G', e vou ver, em função da tensão, qual é a tensão onde o material fica a ser tanto elástico do que viscoso. Essa a tensão crítica de fluxo. Portanto, vai ser a tensão que eu preciso aplicar acima do material para poder fazer sair a pasta da seringa. Basicamente é isso. Portanto, consoante diferentes pastas, eu sei que aquela tensão bate certo com o que a máquina de impressão pode produzir em termos de forças, não é? Ou não, e portanto nunca a pasta vai sair da seringa, ou se eu conseguir fazer uma extrusão. Portanto, o teste é esse, e a resposta que eu quero medir é mesmo aquela tensão de fluxo, digamos assim. O segundo teste seria, portanto, mais uma vez, uma rampa nas taxas de cortes. Portanto, o teste é aplicar uma taxa de cortes durante algum tempo, depois passar a uma taxa de corte superior, etc., etc. E cada vez, para cada taxa de corte, vou reportar a viscosidade. Viscosidade em função da taxa de corte aplicada. E a partir daí vou ver onde fica a minha taxa de corte calculada para o que acontece na agulha. E para essa taxa de corte calculada para a minha máquina e as minhas condições de impressão, vou tentar reportar a viscosidade e então quantificar esse parâmetro reológico para a minha pasta. O que acontece aqui é que ainda não sei quando de tempo vou chatear a pasta com aquela taxa de cortes para cada taxa de corte da rampa, digamos assim. E então lá é mais um problema do protocolo para, digamos, acertar. Na altura da deposição, portanto, temos lá de fazer um teste tixotrópico, isto é, ver se a pasta recupera uma estrutura, qual é esse tipo de estrutura. Portanto, lá a ideia que eu posso propor é esse tipo de teste, onde vamos aplicar uma taxa de corte ao material, taxa de corte aquela que corresponde ao que acontece na agulha. Vou aplicar isto durante um certo tempo, que é o tempo de residência do material na agulha, e a seguir vou aplicar uma segunda taxa de cortes, mas em regra geral, que é mais pequenita, e essa taxa de cortes corresponde à taxa de cortes na altura da deposição do filamento sobre o substrato. Portanto, isto é a velocidade de impressão dividida pela espessura do filamento. Ela também vou aplicar essa taxa de corte num tempo que é o tempo L sobre V, porque é tipicamente o tempo de residência, digamos assim, do material embaixo da ponta de extrusão. E a partir e depois de ter feito isso, portanto, destruído a pasta,
vou ver quanto tempo ela necessita para recuperar alguma elasticidade. Portanto, lá a maneira de fazer é de aplicar pequenas deformações sinusoidais, de maneira a não chatear o material, mas sim de maneira a recordar aqui, a medir a elasticidade do material, bem como a sua viscosidade, em função do tempo. Portanto, o resultado desse tipo de teste é ver qual é a viscosidade da extrusão, desculpa, a viscosidade na extrusão, no passo de extrusão, que já é uma informação que eu tinha desde o step 1, portanto, no teste anterior. Depois ver como aquela pasta se comporta quando depositada, portanto, na altura da segunda taxa de corte aqui, que teoricamente é mais pequenita. Depois de parar o fluxo, verificar, portanto, como a elasticidade do material é recuperada, como a sua parte viscosa também é recuperada, e sacar o tempo de relaxação que corresponde à transição entre um comportamento líquido e um comportamento sólido. Portanto, é basicamente o tempo de solidificação da minha pasta. Portanto, é esse o parâmetro essencial que vamos recordar nesse teste. Por fim, vamos ver como o filamento consegue resistir ao peso dos outros filamentos. E lá vamos fazer tal como no primeiro teste, onde estamos a avaliar como a pasta consegue ser extrudida da seringa. Lá a ideia não é de tanto de ir numa rampa de tensões, não é tanto de ir até o ponto de fluxo, mas sim ver qual é o ponto onde o material começa a mexer, começa a não ficar ao equilíbrio, portanto, basicamente, nós vamos reportar o módulo de elasticidade em função das tensões dinâmicas aplicadas e reportar a tensão a partir do qual começa já o material a mudar. Portanto, seria esse o parâmetro. Portanto, vocês vão ver, são muitos testes. E agora convém saber, peço desculpa pelo barulho, a ideia é pegar uma máquina de impressão, analisar o processo, vou tentar. Ok. Portanto, o que eu vou fazer é analisar esse processo de impressão. Vou tentar saber qual é o diâmetro da agulha. Vou tentar perceber qual é o comprimento da agulha, de forma a ter uma ideia sobre a taxa, o fluxo que temos do material impresso dentro da ponta. Depois vou medir, se o software me indica isto, vou saber qual é a velocidade de impressão. E depois vou averiguar mais ou menos qual é o tempo entre a deposição de duas camadas. E por fim, para ter uma ideia do peso total acima da base do material, vou tentar saber qual é a, a espessura total de material a imprimir para o produto final e saber qual é a densidade do material. Portanto, com todos esses parâmetros, que são típicos do meu processo de impressão, consigo então ter um cálculo dos parâmetros reológicos envolvidos na caracterização reológica. Portanto, a partir dessa análise do processo, eu sei qual é a gama de taxa de corte que eu vou ter de aplicar, quais são as amplitudes de deformação ou de tensão dinâmicas a aplicar e os tempos envolventes. Portanto, ao fim desse exercício, portanto, aqui temos novamente os parâmetros típicos do processo de impressão que eu estou a considerar. Só de salientar que esse vídeo foi passado pela professora do ISA, do Instituto Superior de Agronomia, lá
em Lisboa. Portanto, eles fazem um monte de estudos ao nível de pasta alimentar e de tentar imprimir novos produtos em função para aplicação, digamos, um pouco especiais no ramo alimentar. E tomando, portanto, todos esses parâmetros, a gente consegue desenhar como o teste serológico tem de ser pensado, digamos assim. E o teste serológico é o que tenho aqui em azul. Eh, Posso utilizar uma só amostra e não os três, quatro que temos na literatura. Repetindo um pouco o que eu acabei de dizer anteriormente, vamos aplicar uma primeira taxa de corte constante durante o tempo T, que é o tempo de residência do material dentro da agulha. A seguir, vou aplicar uma outra tensão de corte, desculpa, taxa de corte que corresponde basicamente à velocidade de impressão, durante um tempo que corresponde ao tempo de residência do material abaixo da agulha. Depois vamos aplicar, portanto, uma pequena deformação dinâmica, com uma pequena amplitude de oscilação. E ao fim, vamos tentar ver como o material resiste a uma rampa de tensões dinâmicas. Então lá temos só 5 parâmetros de teste e 1, 2, 3, 4 testes a imprimir acima do material. O que é que vamos medir? Portanto, em resposta, o primeiro passo é a viscosidade do material na altura da extrusão dentro da agulha. Depois vai ser a viscosidade do material quando depositado. Por fim, o tempo de reestruturação da pasta. E por último, a tensão digamos, de cedência do material, juntamente com a tensão de fluxo, ou seja, a tensão necessária para extrudir o material. Portanto, é essa a proposta. Aqui vocês podem ver o cálculo para o processo de impressão que eu acabei de mostrar, os valores quantitativos de cada dos 5 parâmetros de teste. Portanto, o tempo de escoamento de fluxo são 10 segundos, o que é muito mais do que na realidade, mas esses 10 segundos, basicamente porque as máquinas, os reômetros, funcionam melhor a tempo longos, é difícil medir a resposta do material se vamos, digamos, deformar o material em menos do que um segundo. E esse tempo, menos de um segundo, muitas vezes o tempo de residência do material dentro da agulha é ainda mais embaixo da agulha enquanto estamos a depositar. Portanto, lá a proposta é de fazer um tempo de taxa de corte de 10 segundos e aqui 2 segundos. A amplitude de deformação a aplicar nesse espaço é basicamente 1% durante 2 minutos. Por quê? Porque de camada a camada a máquina passa a cada 2 minutos. A frequência é de 1 Hz, não vou entrar em detalhes, mas uma razão também de ciência de materiais para a escolha dessa frequência. E a rampa nas tensões a aplicar é tipicamente de 0,1 Newton Pascal, digamos assim, até 1000 Pascal. Com isso, temos, portanto, uma avaliação de uma pasta. E o que fica a fazer é comparar esses resultados, portanto, esses parâmetros reológicos, com a qualidade da impressão obtida. Obviamente, nessa proposta, eu não considero todas e mais algumas dificuldades. Por exemplo, o facto de haver orientação do material, quer seja dentro da agulha, quer seja na camada orientada, desculpa, depositada, e saber qual é o tempo característico para perder essa orientação. Eu não considero o caso onde a ponta é um pouco mais afastada do filamento, e então temos lá uma componente extremamente relevante de extensão. Tudo isso está ignorado. Não estou a considerar também como cada camada consegue aderir a outra camada, o que ao fim do dia vai dar também a resistência mecânica do produto. E quando estamos a falar de outra
processos de impressão que não seja de pasta, mas sim que engloba uma fusão do material. Também não estou a considerar todos os assuntos de temperatura, solidificação, fundição, etc., etc. Portanto, em conclusão, tenho aqui uma proposta de protocolo reológico para caracterizar tintas ou pastas, e a minha proposta seria de ver se os ouvintes não têm materiais para testar e ver conosco, com o Pierre também, como testar essas pastas, utilizando esse protocolo, e ver até quanto perto ou muito longe da realidade estamos, e ver, sobretudo, se podemos mapear a printabilidade de algumas pastas. Pronto, é isso que eu tinha para vocês. Obrigado pela atenção e acho que vou passar a palavra ao Luca. Ok, bom dia. Impressão pasta. Acho que está loading in presentation. Okay. Estão a ver? Então, bom dia. Eu vou apresentar um caso particular de impressão de pastas, que é um caso de impressão, de bioimpressão. Vou apresentar outras vezes algum conceito que já o Lei apresentou sobre a caracterização deste tipo de processo e como a reologia pode ajudar. In particolare vou a focar in alcun aspetto differente che sono entre impressão de pasta e impressão a típica FDM. Ad esempio, neste caso pode usar cabeça de extrusão diferente para obter produtos diferentes. É o foco na bioimpressão, mas todos estes conceitos fundamentalmente se podem aplicar a outros domínios, como foi mostrado, impressão de pasta per indústria alimentar e assim. Não vou gastar muito neste, porque já o Loi falou muito. Comunque quando falamos de viscosidade de um processo deste tipo, temos aqui uma taxa de formação característica, que é aquela no cartucho, que é baixinha, e depois uma taxa mais elevada, que é mais aquela da extrusão, que está aqui. Temos também todo o conceito de módulo elástico e módulo de perda, então falamos também de viscoelasticidade. A bioimpressão é diferente da impressão 3D típica, porque si usa biotinta, che pode conter células, biomateriais ou fator de acrescimento, por exemplo, que são todas componentes que são muito sensíveis, que podem ser sensíveis à temperatura. Então, por exemplo, temperatura maior que 40 graus são muito raras, e também é sensível à tensão. A tensão elevada possam, por exemplo, matar a célula, quebrá-las. Outra diferença é que é mais limitada, no sentido que pode afrontar entidades reguladoras. Toda a produção tem que ser feita em esterilidade, tem uma escolha mais limitada de materiais, para um fator de pureza, toxicidade e também temperatura de trabalho. Tem um mercado, estes são produtores de bioimpressoras, então impressora 3D para aplicação médica, é um mercado bastante volátil. Muitas promessas, também muito custos. Por exemplo, o Organovo ficou a ser quase muitos acho 200 milhões de euros, agora o valor é muito mais limitado. Tem um custo muito elevado ligado à investigação. Eu vou apresentar alguns casos específicos usando este material que é na goma Gelana. Este material tem duas características. A primeira, que é característica boa para depois ser utilizada como biotinta. É um daqueles materiais, uma daquelas pastas que é líquida
a temperatura elevada, vamos dizer assim, e depois quando nós arrefecemos a tinta fica sólido. Então vamos a ver que temos uma transição sol-gel. É um polissacáridos que forma géis transparentes, que é uma coisa importante para aplicações médicas, porque depois se pode olhar um microscópio. Não é tóxico, e pode ser também dissolver-se, come dito, ad alta temperatura e formar gel a temperatura mais baixa. E tem também o que si chiama estérese térmica, que significa che se nós conseguimos formar un materiale, un gel, passando da un liquido a 40 graus a 25 graus a formar o sólido, não acontece o contrário. Temos um gel a 25 graus, quando vamos a aquecer fica gel. E também é fácil, é frágil ed è facile da remover. Questo è quello che acontece dal punto di vista reologico. Passiamo da una temperatura che può essere 45 graus, o módulo de perda é superior ao módulo elástico, então aqui só a propriedade do líquido a prevaler, e arrefecer tem um ponto onde o módulo elástico vai ser superior do módulo de líquido. Aqui vamos a temperatura mais baixa, são a característica dos sólidos que são mais importantes. Este ponto de cruzamento é chamado o ponto de gelificação. Aqui era aquilo que estava a falar da estérese. Esta é a formação do gel, arrefecer um líquido, uma solução líquida, e este é aquilo que acontece a aquecer o gel. Aqui temos sempre o G', um módulo elástico che è superiore a un módulo de perda, então este è sempre un gel. No caso da bioimpressão, esta dipendência da temperatura é importante, porque a temperatura máxima é limitada, por exemplo, da presença de células ou biofatores. E a temperatura mínima é limitada do feito que nós precisamos de um líquido. Não podemos claramente imprimir um sólido perché precisamos di una tensione demasiado elevata che, come dito antes, pode matar as células. Então aqui temos mesmo uma janela muito pequenina de temperatura possível de trabalho. Ad esempio, no caso di una soluzione 1,5% da 32 a 34, 2% è da 34 a 40 graus. È interessante perché sono temperature importanti per il nostro corpo, perché il nostro corpo è 37 graus e questa dà la possibilità di una cosa che non si fa, ma tecnicamente questo materiale si può fare, di imprimere in situ. Logo che questo liquido fica a temperatura del nostro corpo e fica gel, trasforma in un gel. Questa è una proprietà interessante di questo materiale. Também quando trabalhamos a temperatura baixa, e de fato aqui temos uma pasta, cioè temos um líquido com uma tensão de excedência a temperatura ambiente. Este carboidrato também tem uma carga parcial negativa. Isso que significa che quando fica a contatto con una solução salina, este calcio cloruro, ma pode ser também sal de cozinha, e che acontece che si riarrangia o polimero formando un gel. Então tem dois modos per formare gel, un abbassare a temperatura e outro è a contatto con la sua salina. E também o nosso corpo è ricco di sal. E na impressão este se pode utilizar con o che eu chamei aqui una cama di impressão salina. Cioè, la cama di impressão pode ser outro gel ricco di sal, calcio cloruro o sodio cloruro, e logo che nós imprimimos em cima desta cama a nossa pasta gelifica logo a causa da diffusione di ioni positivi che vanno a formare un gel. Neste caso, este foi um trabalho do Daniel Reis, que agora trabalha aqui o PIEP. Ele, o que é que fez? Ele conseguiu extrair algumas partes, alguns fatores de crescimento das células e o colocou em solução. Este para criar uma biotinta melhor para aplicação médica, uma tinta onde as células aí dentro respondem. E claramente aqui o trabalho é também verificar qual é o efeito deste fattore che sono adicionado à tinta na viscosidade, e aqui temos um exemplo, ou também aquele que mostrou o Loic e naqueles ensaios que vai haver,
que vai a simular o que acontece na impressão. Aqui temos uma taxa de deformação baixinha, que é parecido àquilo que acontece no cartucho, onde temos sedimentação. Aqui uma taxa mais elevada, que é o que acontece durante o processo de extrusão. E depois, quando já o material esce, fica aí na cama de impressão, voltamos a ter uma taxa de deformação baixa. E a resposta do material è differente. Aqui estamos a falar de tixotropia, cioè a rheologia risposta do material altera-se sostanzialmente se foram misturadas antes, cioè depende da storia de formação daquela solução. E no caso da bioimpressão, isto é muito importante porque tem sempre que misturar a solução com algo, que sejam células ou que sejam fator de crescimento, tem que sempre ser misturada. E se faz também claramente o estudo da viscosidade, como muda a viscosidade com soluções que ficaram aí a repouso e soluções que foram misturadas antes. E aqui vemos, este é o mesmo material, é goma gelana 1%, esta é a repouso, esta é depois de ser misturada. Aqui temos uma viscosidade que baixa sensivelmente. Depois, claramente, todo este estudio se pode analisar. Ad esempio, aqui pegamos em 3 formulações diferentes e fomos a ver como é a viscosidade nesta parte aqui, que é aquela caracterizada por uma baixa taxa de deformação. Depois vemos que a viscosidade fica menor quando temos uma taxa de deformação elevada. Esta é uma característica dos líquidos não newtonianos, que são típicos neste tipo de aplicações. E depois voltamos atrás. In un material não tisotrópico, a viscosidade nestas duas taxas de deformação é igual. No material tisotrópico, na terceira etapa, vai ser mais baixa, como no nosso caso. Ad esempio, vamos ver aqui, esta é a taxa de deformação, depois alta taxa de deformação e a viscosidade não volta ao mesmo nível. E também temos que considerar o efeito na viscosidade mais nos detalhes do que colocamos. Este é um caso particular, este é com células vivas. Se nós colocamos, por exemplo, se temos uma impressão a 25 graus, as células são muito sensíveis à temperatura e não conseguem deformar-se. Então, aqui vemos várias soluções, várias tintas, dizemos, com uma concentração de células diferente, 0,5 milhões de células per milímetro até 2. Vamos ver que tem uma diferença. Mais células que colocamos, maior a viscosidade na diferente taxa de deformação. Se fazemos este a 37 graus, a viscosidade vai ficar mais pequena, porque é uma característica da solução da goma gelana. E também as células conseguem deformar-se, então a diferença entre uma solução sem células e uma com células começa a ser mais pequena, o efeito das células na solução é menor. E claramente, se um trabalha com células ou com outro produto, que pode ser fator de crescimento ou de fato em outro domínio, com qualquer carga, esta é uma coisa importante da analisar, o efeito da carga e também como muda este efeito com a temperatura. Depois, este é um exercício que é um bocado mais matemático. Nós temos como varia a viscosidade da nossa pasta com a taxa de deformação e podemos utilizar um dos vários modelos que está na literatura e aplicar este modelo aqui. O que se faz é ver vários modelos e ver aquele que fica melhor. Neste caso, aqui usei dois, um que se chama Power Law e outro que é Cross, são dois modelos diferentes. E o ponto, invece, a parte preta sono os dados que vem da reômetro. O que é que se faz? Se utilizza esta equação, se mudam os parâmetros até que a equação vai bater certo com o nosso ponto que tiramos do reômetro. Pode ser que vários modelos dão resultados parecidos, mas este é bastante normal. Alguns modelos são mais simplificados, alguns são mais complexos. Este é o trabalho que fizemos. Fomos a analisar todas as nossas soluções e com toda a nossa carga, que são células 37 a 25 graus, e aplicar aqueles modelos. Este nos permite
a nível teórico de perceber qual é a relação entre a pressão que nós utilizamos, come o Loic mostrou com aquela impressora 3D onde se coloca aí um cartucho, qual é a pressão que aplicamos a este cartucho e qual é o caudal que vamos a obter. E depois aqui também validamos este estudio a nível experimental. É uma cosa importante perché ne permite con l'analisi da reologia già saber algum parâmetros crítico do processo de impressão, come a pressão ou come a relação entre pressão e fluxo de material que nós vamos a obter depois. Agora, esta è una parte che acho que é um bocado particolarmente diferente daquela que é outro tipo de impressão, porque aqui temos a que fazer com uma pasta, sim, mas com um líquido. Então, temos muita variedade com a cabeça de impressão. Podemos utilizar cabeça de impressão diferente das clássicas, então obter estruturas também diferentes. Eu vou mostrar algumas coisas. Este foi um trabalho com a Be Very Creative, que era perché agora fechou, era un'impresa portuguesa de Aveiro. Tivemos uma colaboração, eles costruivano e vendevano impressoras 3D FDM e gostavano di entrare in questo campo che era da bioimpressão. E foi una collaborazione con questa impresa qui. Peço desculpa para o... neste caso temos foi um trabalho su un misturador. Come o Loic disse, quando... Non sei se... Aspetta un attimo, sto a sentire... Você sente, não? Aqui temos também que considerar o que acontece a solução no nosso cartucho. In algum caso podemos ter, ad esempio, uma sedimentação. Isto é importante quando temos células que têm que ser bem distribuídas no interno do cartucho e podem sedimentar no tempo, porque este é um tipo de processo de impressão 3D pode demorar também alguns minutos, também horas. Desenvolvemos este tipo de cartucho que de fatto che è un imen che va da baixo para cima, come vede neste video, e che mantém a nostra solução all'interno del cartucho ben distribuita per evitare la sedimentazione. Podemos também utilizar um cartucho com duas seringas coaxiais. Assim podemos, por exemplo, imprimir fibras que pode ser a base da nossa estrutura 3D, vazias para dentro, ou com outro material dentro, então uma deposição de dois materiais diferentes. E de fato, esta foi sempre uma aplicação com a gomma zelana, sim, afora tem podemos ter um calciocloruro, que é um sal, e aqui temos a impressão direita de fibra, a formação de fibra direita. Ou também podemos fazer o contrário, como mostrado antes, com aquela cama de impressão com sal, ou a nossa pasta pode ser afora, dentro podemos ter água ou um vazio, e quando vamos a imprimir uma estrutura diferente, que é fora é gel e dentro é vazia ou de um outro material. Temos também outra possibilidade que é de imprimir, em vez de utilizar dois materiais, imprimir primeiro um e depois outro, podemos também ter uma variação linear de composição na mesma fibra durante a impressão. Este se faz utilizando, não sei se pode ser que no questo video não é importante. Este se faz utilizando uma cabeça de impressão que contém um mixer. Este é um exemplo, aqui temos duas entradas, uma azul e uma amarela. Este é um misturador. O que acontece é que nós, se conseguimos mudar a pressão ou o caudal de um componente em relação ao outro, também podemos controlar qual é a composição final da nossa impressão. Este é um exemplo. Que utilizamos duas gommas zelanas, uma aqui com a tinta vermelha e uma verde, com diferente concentração. Esta agora aqui não se vê, peço desculpa, mas são mais ou menos 5 centímetros. Este mostra come misturando na cabeça de impressão com um controle do caudal de dois componentes da cabeça de impressão, podemos passar da uma
un prodotto che in 5 cm, que então na deposição de 5 cm passa a ser 100% uno dos dois componentes, 100% outro na outra parte e toda uma variação linear entre os dois. Neste caso temos um gradiente de concentração que significa também um gradiente de propriedade mecânica. Este é um caso típico extremo, em 5 centímetros, que a ideia era de demonstrar que se podia fazer, mas claramente se pode fazer também em deposição ou em produto mais compridos, ou também mais estudado, por exemplo, uma diferença de concentração numa camada, na outra é assim. E última, que esta foi também uma tentativa de chegar com um produto impresso a um produto, é a possibilidade de imprimir em segmentos. Se esta representa a nossa cabeça de impressão, onde temos 3 entradas e só uma saída, nós podemos gerir o caudal de cada uma da entrada e ter, por exemplo, aqui temos como aqui esta vermelha, a primeira é aqui temos um caudal, esta em vez não se move, são paradas, e temos a extrusão da componente aqui no meio, que é aquela vermelha. E depois, a jogar com qual fluxo de entrada temos, podemos obter fibras com uma composição diferente, por exemplo, uma vermelha com um segmento diferente ou vários. E a ideia foi de fazer um penso. Este foi perché se nós, por exemplo, aqui era para mostrar que conseguimos mesmo controlar o comprimento relativo deste segmento na fibra. Mais pressão, mais tempo, aquele segmento vai ficar maior. E a ideia deste penso foi mesmo imprimir, usando esta tecnica, imprimir um penso assim que corrisponde mais ou menos ao tamanho e à geometria de uma ferida. Que assim se pode colocar e este pode ser materiais diferentes e também pode ter difusos medicamento diferente. Então um medicamento que pode ser mais eficaz para a parte fora da ferida e um medicamento que pode ser mais eficaz para a parte interna. Este é aquele conceito mais moderno de medicina personalizada, de ter um componente que para a ferida toda. Aqui temos mais componente específico para as zonas da ferida que são diferentes. Aqui tem a pele, aqui tem a parte, o núcleo, o centro da ferida, e outra parte que está, aquela que está a cicatrizar. Esta foi, de fato, estas são as características da cabeça da impressoras que são mais que se podem mudar. Este pode fazer só na pastas e outro tipo de impressão como o FDM. Este foi o protótipo. Este eu penso o mais pequenino que se pode fazer. Esta é na prova de conceito, ninguém está interessado neste tipo de penso. Comunque este é o penso impresso, temos e neste caso 2 componentes. Esta é na difusão entre o azul e o vermelho, depois se ligam entre eles. Este é o mais pequeno que conseguimos fazer. Este é mais um caso prático. Este é um braço de uma pessoa, é o meu braço, e este é um tipo de penso que pode ter 3 componentes. Temos vermelho, azul e transparente, que podem corresponder a 3 medicamentos diferentes. Então, isto tudo era mostrar alguns exemplos mais práticos, sempre ligado que o Loic mostrou. Então, este tipo de caracterização das pastas, mas focando no mais prático, em exemplos específicos onde eu trabalhei. Ok, este é tudo que queria mostrar. Vai sair aqui a apresentação. Já saí? Não? Bem, chegamos então ao final da apresentação deste webinar. Não sei, temos ainda, pronto, já passou um bocadinho da hora, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode colocá-la agora, ou então
quando nós enviarmos o e-mail com a gravação e com o questionário, se quiserem colocar a questão respondendo a esse e-mail, também estão à vontade. Assim, então, que não há questões. Pronto, muito obrigada pela vossa presença. Espero que tenham gostado. Obrigada e bom trabalho. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado. Bom dia.